Olá, pessoal! Deixa eu compartilhar com vocês uma devocional que Deus compartilhou ao meu coração, tá? Mas antes disso, vamos fazer uma oração? Altíssimo Deus, eterno e maravilhoso Pai, Senhor, nós te apresentamos essa palavra, que ela possa encontrar, Senhor, uma terra fértil, para que ela possa germinar e crescer para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com vocês livro de Jó, capítulo 1, o versos 12, está escrito assim: Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 1, versos 12. Agora o capítulo 2, versos 6. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. A gente vê literalmente aqui Deus impondo limite. Deus vai impor para Satanás limite. No capítulo 1, Deus fala para Satanás, nele tu não toca. Satanás não tocou. No capítulo 2, poupa-lhe a vida. Minha pergunta para vocês aqui Jó morreu? Não. Porque Deus vai impondo limite. Às vezes, talvez você está aí e você se pergunta: Senhor, mas por que tanto sofrimento? Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Mas por que eu estou passando por isso outro? Aí a gente entende quando a gente olha capítulo 1, no versos 8. Olha o que está escrito. Perguntou ainda ao Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus vai permitir que Jó passe pelo que ele passou justamente por ele ser quem ele é. E às vezes a gente não entende o porquê que a gente está passando, e eu tô falando com crente, tá? Eu tô falando com gente que teme a Deus, que busca o Senhor, porque eu costumo dizer que existe prova que a gente passa justamente por a gente ser fiel, e existe prova que a gente passa porque a gente entra numas provas que a gente nem precisava passar, né? Outro dia eu falo, mas o livro de Juízes, capítulo de número 6, é claro de provas que às vezes a gente entra por desobediência, o que não é o caso de Jó. Jó tá passando por isso por ser fiel, porque Deus confia nele. Thaís, mas ele só tá passando isso justamente por ele ser fiel e não tem crescimento para nada? É só para sofrer mesmo? Não, claro que não. Quando a gente olha Jó, capítulo 42, no versos 2, olha o que Jó disse. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí no verso 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, eu vejo um Jó diferente no capítulo 42, eu vejo um Jó maduro, eu vejo um Jó que agora, um Jó que só ouvia falar, mas agora um Jó que anda com Deus, que entende, que estreitou agora o relacionamento. Então, fica com essa palavra no seu coração. Deus permite que as coisas, muitas das vezes, aconteçam na nossa vida, justamente por a gente tá deixando o pecado de lado, por a gente tá fazendo a vontade dele. E nisso tudo é porque ele quer estreitar o relacionamento conosco. Ele até permite que Satanás aqui vai tocar na vida de Jó, mas sempre impondo limite, impondo limite, impondo limite. E é isso que Deus tem feito na minha e na tua vida. Ele até permite que Satanás toque, mas ele vai impondo o limite e Deus, ele não vê como o homem vê, né? Porque a gente só olha para o nosso sofrimento. Deus fala assim: eu sei como que você vai estar depois que esse sofrimento passar. Eu sei. Gente, isso aqui é muito forte. Quantas das vezes, né, depois da gente ter passado por um sofrimento, a resiliência, né, a gente olha pra gente, a gente fala: nossa, eu nem sabia que eu era tão forte assim, né?
e uma confiança que a gente vai tendo em Deus, que pode passar o que for, que a gente fala assim, não, eu já vivi situações talvez até piores do que essa que eu tô vivendo aqui agora, e Deus não foi comigo? E Deus não me abençoou? E Deus, sabe? Então fica firme. Essa prova não é para destruir, não é para te matar, não é para te humilhar, é para te melhorar. Aí eu fecho no capítulo 42, no versos 12, que está escrito assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. É isso. E Deus abençoou a Jó, o último estado, mais do que o primeiro. É isso que Deus tem preparado para nós. Tá? Então fica firme, fica tranquilo, fica confiante. É só uma fase, vai passar. Você não vai morrer, Satanás não vai te destruir. Essa prova não vai acabar com você, não vai te deixar louca. Não, não vai, tá bom? Deus te abençoe. Eu vou orar aqui, tá? Orem comigo também, tá bom? Deus abençoa essas pessoas, Senhor, que ouviram essa palavra, que elas venham ser fortalecidas em Ti, que elas não venham olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, se essa prova elas estavam pensando que iriam morrer, Senhor, no meio desse vale, no meio desse deserto, eu declaro, Senhor, uma palavra de vida, uma palavra de vitória, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. O Senhor fez e o Senhor fará. Nós cremos assim, nós te amamos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Deus te abençoe.